Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, e que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída por esses irmãos, que aqui vem em nome de Deus Todo-Poderoso, e que nós outros possamos aprender ao máximo esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez, Mestre querido, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Trouxemos para a nossa conversa o Sermão do Monte, porque a mensagem de Jesus dos 30 aos 33, o nascimento dele aconteceu, ele foi uma criança brincando com outros, mas num determinado momento, se eu não me engano, por volta de 6 ou 7 anos, por aí, ele começou a se afastar um pouco da família e depois ele sumiu, né? Ele não sumiu, ele estava sendo instruído, ele estava se capacitando, né, para a sua tarefa, para a sua missão importante na Terra. E nesse período, quando ele reaparece, já fazendo as suas pregações, né, entre aspas, os seus milagres, ele deixa mensagens maravilhosas, trazendo aí o segundo plano de Deus para os homens, né? Mudando, transformando, resumindo um pouquinho a lei de Moisés, de 10 para 2 mandamentos, e trazendo e apresentando um Deus assim amoroso, né? Um Deus Pai misericordioso, bem diferente daquele que Moisés apresentava por necessidade daquele ambiente em que ele se via, né? Onde as pessoas não tinham a menor noção. Então, o Sermão do Monte, se nós não tivéssemos mais nenhuma lição de Jesus, se nós não tivéssemos mais nenhuma das suas pregações, porque ele fez várias, ele fez muitas nas casas, acusavam Jesus de comensal, porque ele entrava e ceava com as pessoas, só que nunca ninguém viu Jesus comer. Ele se sentava à mesa, ele reunia as pessoas, e eram pessoas complicadas. Jesus estava sempre cercado de pessoas complicadas, de pessoas inferiores, pessoas que estavam longe da sua ideia, né, da sua boa nova, porque eram esses que realmente precisavam de Jesus. Ele estava sempre cercado de pessoas muito difíceis e muito complicadas, e deu conta, né, de todas elas, pelo menos de todas que aceitaram a sua bênção. Mas se nós não tivéssemos nada, só tivéssemos o Sermão do Monte, seria o suficiente, porque nesse sermão está reunido ali tudo que a gente precisa para entrar no reino de Deus. E como a gente vai ver, o reino de Deus não é uma terra transformada, não é a terra já transformada num planeta regenerador, onde o bem impera. Não. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, porque ela é a representação da paz, da consciência do dever cumprido, né, de estarmos fazendo o que a gente tem de melhor, de oferecer o que a gente tem de melhor. Isso nos coloca, né, dentro desse reino do Pai misericordioso. Então nós vamos analisar esse Sermão do Monte, que se a gente não analisar direitinho, a gente acha aquilo ali uma utopia, não é? Como ser assim nos tempos de hoje? Não são nos tempos de hoje, nem de ontem, nem de amanhã, é sempre. Isso é o ideal de um espírito evoluído. Nós não ainda entendemos porque somos espíritos inferiores ainda. Mas precisamos dessas lições aí e de, pelo menos, adquirir esse conhecimento para que em algum momento da nossa vida, esse conhecimento seja transformado por nós e seja colocado por nós na corrente do pensamento. E isso é que é importante. A gente precisa, mas fulano armazena conhecimento e não adianta nada. Claro que vai adiantar. Pode não estar adiantando no momento que a pessoa não despertou ainda, mas vai despertar. Todos nós vamos nos tornar pessoas de bem, né? Seres do bem, porque fomos criados para isso com a marca do Criador.
Então, o Sermão do Monte vai nos guiando, vai nos dando oportunidade de conhecer essas verdades aí que a Boa Nova trouxe para nós. Muito importante, vale a pena lembrar aqui, foi o anúncio do nascimento de Jesus. As pessoas falam essa frase, a gente vê escrito aí nas vitrines, na propaganda de Natal, né, nas musiquinhas, mas ali tem uma característica que eu até, se eu tivesse lembrado em casa, podia ter posto aí num slide para a gente analisar, mas a gente fala, é pequenininha, a notícia do nascimento de Jesus foi assim: eis que vos trago a boa nova, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Mas tem um detalhe importante: aos homens de boa vontade. Olha só que importante isso aí. Ele não veio trazer a paz na terra a todas as criaturas. Ele veio trazer a paz na terra aos homens de boa vontade. Isso faz toda a diferença. Porque aquele que não tem vontade de aprender, aquele que não tem vontade de ser bom, não vai estar em paz. Então Jesus não veio trazer a paz ao mundo, ele veio trazer a espada. Tá? São palavras também do Evangelho. O que é isso? Jesus era bélico, era guerreiro? Era do bem, era um guerreiro do bem. Jesus era um apaixonado pela paz, pelo amor, né? Pela compaixão, pela solidariedade, caridade. E ele então trouxe a espada, que significa a luta interior de cada um por essas virtudes todas. Né, o bem, a solidariedade, a caridade, a compaixão. Então esse foi o principal objetivo do nascimento de Jesus. E essa festa de Natal, o objetivo dela é o renascimento dessa ideia. A gente comemora o nascimento de Jesus, que nem foi a 25 de dezembro, nem tem uma data determinada. Estudiosos dizem que parece que Jesus nasceu em abril, pelo calendário histórico, alguma coisa assim. Mas essa data foi determinada pela igreja por causa das festas pagãs. E aí a gente vê que realmente não é a data que importa, são as vibrações e os sentimentos que as pessoas têm nesses momentos, nessa data, que incorporam em seus sentimentos. É isso que realmente faz a diferença. Então, essa data acontece, essa comemoração acontece com o objetivo de trazer a Boa Nova para nós, novamente, relembrar a mensagem do Mestre. Esse é o objetivo. Então, não adianta muito a gente fazer a nossa festa toda, encher de luzes, a nossa casa e tudo maravilhoso, se nós não estamos iluminados pela ideia dessa Boa Nova, ou pela vontade, pela boa vontade em acertar, em se transformar, em fazer uma reforma íntima. Então vamos às bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São 9 as bem-aventuranças. Vamos seguir rápido, porque são muitas. Se não der para a gente terminar, a gente termina, né, numa próxima reunião. Mas a gente dá uma aceleradinha e depois a gente retorna a alguns deles, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então a gente vai olhando isso aqui, a gente vê como é difícil. Olha só, ó, pobres de espírito, né, que a gente vai comentar, principalmente essa primeira, porque todas as outras bem-aventuranças dependem dessa aí. Se não tiver a primeira, não consegue ter as outras 8. Então aqui nós vemos aqui, ó, que é o choro, aqueles que choram, aqueles que sofrem, né? Aqueles que são mansos. Então a gente vai vendo que está realmente um pouco distante aí da nossa realidade. Mas, continuando, bem-aventurados os misericordiosos, isso é mais difícil ainda, porque misericórdia é o que a gente ainda não consegue ter. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Como será que é ver a Deus, né? Como será que Ele é para a gente poder vê-lo, né? Bem-aventurados pacificadores. Olha aí, essa palavra aí está realmente distante. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, disserem mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim fizeram aos profetas que existiram antes de vós. Então, a gente agora vai analisar cada uma delas. Vamos lá. A primeira, que é, segundo os estudos evangélicos, a mais importante de todas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só como que essa palavra pobre de espírito foi deturpada no decorrer do tempo. Quando uma pessoa é ruim, faz qualquer coisa desagradável, não é solidária, não é compassiva, as pessoas falam, é uma pobreza de espírito. Tem nada a ver. Nada a ver. Esse pobre de espírito aqui, ó, Jesus se referia a pobre de espírito como sendo humildes, despidos de vaidade, de presunção, petulância, de amor próprio exagerado. Isso aqui é importante, ó, que amor próprio todo mundo tem que ter. Nós precisamos nos amar. Se a gente não nos ama, não consegue amar ninguém. Então, mas aqui, ó, é o amor próprio. Olha que importante isso aqui, esse adjetivo, exagerado. É aquele que se sobrepõe a tudo, que nos coloca numa situação de superioridade, né? Julgando-se superior, maior e melhor que outrem. A humildade é o sentimento que se opõe ao culto da egolatria a que o homem possa entregar-se. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos todos iguais. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, simples e ignorantes, todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. As nossas diferenças culturais e morais que existem, essas diferenças são devidas ao esforço que o Espírito faz para se instruir e para se educar moralmente. Mas não quer dizer que somos diferentes. Nós somos iguais. Temos os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. E quando não temos as mesmas oportunidades, é por conta de um resgate de delitos provocados por nós mesmos, né? Então, essa pobreza de espírito tira de nós essa ideia arrogante de sermos privilegiados, de sermos melhores que os outros, estando numa condição superior. Não estamos. Poderemos estar numa condição superior a alguém, mas com certeza inferior também a alguém. Somos sempre subordinados, porque não somos absolutamente perfeitos, somos relativamente perfeitos. E se essa relatividade existe, ela nos coloca submissos a alguém, né? E também numa condição de superioridade em vista de pessoas que ainda não alcançaram um bom nível de evolução. Isso pode existir, mas essas diferenças são assim, devido à instrução que o próprio espírito tem procurado no decorrer da sua caminhada evolutiva e também do desenvolvimento moral, da compreensão das leis divinas por parte dessa alma. Essas são diferenças notáveis, mas não nos diz que somos melhores do que ninguém por causa disso. Ainda somos espíritos falidos e falíveis e a gente tem que aceitar essa condição para não nos sobrepormos aos outros, porque isso é falta de humildade. E sem humildade a gente não alcança muita coisa não, né? A humildade é a padágio que distingue os grandes, os fortes e iluminados. Todos aqueles que são grandes, fortes e iluminados, eles são humildes. São verdadeiramente humildes. E não na questão da demagogia, né? Pois aqueles que chegaram a tais condições são os que palmilharam o roteiro traçado por essa excelsa virtude.
porque nela está o segredo da ascensão das almas. Ninguém chega a ser grande e iluminado sem ser humilde. Por isso Jesus focalizou esse tema, ensinando-o e exemplificando de vários modos. Jesus mostrou humildade em todos os momentos da sua existência. Ele não tinha nada, o que não também caracteriza humildade, porque, como a gente vai ver aqui, tem gente que tem pouco e não é humilde, né? Tem gente que não tem nada e também humildade também não tem. O seu nascimento, né, a representação da humildade de Jesus, o seu nascimento no estábulo de Belém, tendo por berço a manjedoura ali em desuso. Essa questão do nascimento e do local do nascimento de Jesus, os evangelistas se contradizem muito. Uns dizem que ele não foi para estábulo coisa nenhuma, que foi usado sim uma manjedoura em desuso dentro de uma estalagem, dentro de um hall, de uma estalagem. E outros já dizem que não, que foi num estábulo. Né? E parece que da história dos evangelistas não tem bichinho nem coisa nenhuma, como a gente coloca. Né? Porque a ideia do estábulo reverte a questão dos animais. Né? Mas há uma série de coisas que não vem ao caso para tirar essa ideia romântica aí, né, do presépio de Jesus, porque isso realmente não importa. O que importa é que nem berço ele teve para deitar quando ele nasceu, porque isso realmente todos estão a favor, né? Ele foi usado uma manjedoura em desuso, aquilo que os animais usam para comer, né? A atitude de servo que assumiu lavando os pés de seus discípulos, esse ato ainda é feito, né, em alguns cerimoniais da Igreja Católica, pelo Papa, sendo crucificado, ladeado por ladrões. Né? Olha, que criatura não se revoltaria, né, por ser crucificado e ainda por cima entre ladrões, como se fosse um ladrão também. Né? Nós aqui na Terra, que não somos nada nem ninguém, somos tão orgulhosos, né? E muitas vezes não queremos nem ficar perto de determinadas pessoas, e, no entanto, a grandiosidade do mestre, mas a sua humildade astronômica, né? Estratosférica, maior que existe, não fez a menor diferença para ele ser crucificado ali entre ladrões, até porque ele já sabia de tudo isso, né? Como seria, porque essa foi a tarefa dele aqui do mundo. As demais bem-aventuranças se acham todas na dependência dessa primeira. Sem humildade, jamais conquistaremos não só outras virtudes, como estados de vida mais espiritualizados e felizes, justificando-se desse modo a assertiva do mestre, porque deles, dos humildes, é o reino dos céus que encontraremos dentro de nós. Não vamos procurar o reino de Deus em outro lugar, ele está dentro de nós. Na nossa paz, na nossa alegria interior, na nossa certeza do dever cumprido, na paz que sentimos ao sermos solidários, ao sermos compassivos com o próximo, com a certeza de estar distribuindo a melhor energia que temos. Isso é viver no reino de Deus, né? Então, está dentro de cada um de nós. O complemento de espírito é extremamente importante para que não se confunda isso, né? Pobres de espírito. Isso aqui é muito importante, ó. É necessário a fim de não se confundir com a pobreza de roupas, dinheiro, de posição, de cultura ou de profissão. A humildade nada tem a ver com o físico e com as aparências do indivíduo, visto que mesmo entre os desprovidos de todos os bens, tanto espirituais como de ordem econômica e material, existe o orgulho, tal como nos ricos, letrados e poderosos. Então, esse pobre de espírito vem fazer essa diferenciação. Né? Uma pessoa não é humilde só porque ela se veste de maneira muito simples, de forma nenhuma. Pelo contrário,
né? Muitas vezes, algumas pessoas que querem fazer protestos e são revoltados com as coisas de alguma forma, o fazem na maneira de vestir. Né? Nós tínhamos uma pessoa que frequentava aqui na casa, que custou um pouco a entender isso, e ele andava como se ele fosse um mendigo. Não porque eu sou humilde. Era uma sandália de cada cor, ele fazia questão, quer dizer, e por cima ele ainda escolhia isso. Que fosse assim, né? E com roupas extremamente, assim, simples, doadas, inclusive, e era uma pessoa que tinha bens. Mas ele não era assim porque ele usava os seus bens para ajudar o outro. Ele queria fazer um protesto. Então, isso aí, não tem nada de humildade aí. Tem de rebeldia e muitas coisas. Então, por isso que na mensagem Pobres de Espírito, né, é por conta dessa humildade mesmo, e não da maneira de se vestir, ou de ter bens ou não ter. Isso não tem nada a ver. Já contamos aqui para vocês, aquela senhora que não tinha absolutamente nada, tudo dela estava dentro de uma bolsa, ela andava pela rua, perambulando pela rua, ela não tinha nem onde dormir, e na hora de aceitar o alimento, ela não aceitava junto dos outros. Tinha que ser separado, o dela tinha que vir num recipiente melhor, né? Então, de humildade não tinha nada ali. Aí que a gente vê que ela estava numa oportunidade excelente, né, reencarnada, para desenvolver a humildade, e ela não conseguia. O orgulho era muito maior do que isso aí, né? Do que a vontade dela melhorar. Só os humildes podem entender Jesus. Nicodemos, Judas, Saulo não entenderam. Nicodemos era doutor em leis. Tem aquela passagem importante, né, quando Jesus, que ele espera Jesus para conversar, né, Jesus fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E quando nós nascemos de novo, quando nós reencarnamos, vezes e vezes necessárias para compreender a mensagem de Deus, a lei de Deus, que aí sim a gente vai poder estar no reino de Deus, porque estaremos nessa condição de compreensão, de alegria e de felicidade. Então ele fala, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos ainda pergunta assim, mas eu precisarei entrar no ventre da minha mãe? Ele entendeu o que era nascer de novo. Ele só não entendeu como, né? Aí Jesus, para ele, és doutor em leis e não entendes essas coisas? Porque os seus discípulos entendiam e eram simples, né? E ele era membro do Sinédrio, doutor em leis, e não conseguia entender isso, né? O outro também, Judas, talvez o mais importante dos discípulos de Jesus. Eu sou uma defensora de Judas. E eu acho que ele foi injustiçado todo o tempo. Judas acreditava no Mestre, era o único que realmente acreditava quem era Jesus. Era o mais inteligente de todos os apóstolos. Ele tinha certeza que ele era o Filho de Deus. Mas por que o entregou? Porque Judas era muito materialista. E ele tinha certeza que ele podia usar o útil ao agradável. Porque ele aceitando os 30 dinheiros, ele ficava com dinheiro, entregava o mestre, porque ele sabia, ele tinha certeza que o mestre era quem era. E não ia se entregar assim tão fácil. Ele achava que ele ia fazer um dos seus prodígios e mudar aquela confusão toda, aquele cenário todo, mas ele não entendeu a mensagem do mestre por conta da sua inferioridade. Tanto que ele fica tão desesperado quando ele vê o desfecho de tudo, que ele se mata. Né? Então Judas, ele é muito injustiçado. Ele foi um dos grandes apóstolos. Ora, por que Jesus o escolheu? Não foi por pouco. Né? Ele sabia quem era Judas. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Os outros tinham um pouco de dúvida, mas nunca Judas teve essa dúvida. Por isso que ele fez o que ele fez. E quando ele entendeu a mensagem realmente do mestre, ele já tinha feito o que fez. E ele aí não suportou a pressão, né? Então Judas era o mais inteligente de todos os apóstolos, né? Judas foi o mais inteligente de todos. E Saulo,
Que Saulo que perseguiu. Saulo foi educado na escola de Gamaliel. Gamaliel era um rabino, um ancião rabino, que era inteligentíssimo, ele era doutor, ele liderava os doutores do Sinédrio, que era o Sinédrio. O Sinédrio era a Assembleia Constituinte. Digamos que que o Sinédrio é lá a nossa Assembleia lá, que está aquela confusão, o Senado, aquelas coisas lá, né? Com aquele povo. Então, mas era assim, né? Eram todos doutores em leis ali. E Saulo era assim. Ele era doutor em lei, ele perseguia o cristianismo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, que ele vê que realmente Jesus era quem era, né? Quem era o Filho de Deus, que todos nós somos, mas aquele enviado por Deus à terra naquele momento, e que ele era quem ele dizia ser, é que ele então reconhece e passa a ser um defensor do cristianismo, adotando o nome Paulo. Ao contrário do que muita gente pensa, que foi Jesus que deu esse nome para Saulo, não foi. Saulo tinha Paulo no nome dele também. Era Saulo Paulo. Ele carregava o nome Paulo. A ele que resolveu adotar Paulo só e tirar Saulo, que ele já carregava. Por quê? Porque Paulo, o significado de Paulo é pequeno, é baixinho, é pequeno, que foi exatamente como ele se sentiu quando ele teve o encontro com Jesus na estrada de Damasco, né? Então ele passou a se chamar só de Paulo. Mas não foi Jesus que fez isso, ele já carregava isso no nome dele, né? Era Saulo Paulo. Enquanto corações simples e almas ingênuas alcançaram a palavra do Mestre. Pedro, Marta, Maria, Lázaro, o centurião romano que deu água a Jesus, que sabia quem ele era, entendia a mensagem dele. Madalena, para quem ele apareceu, né, primeiro, depois, e tantos outros, né, que compreenderam a mensagem de Jesus. Até hoje, os exemplos são os mesmos. Enquanto os sábios continuam negando a alma, a imortalidade e a reencarnação, os simples alcançam a sua mensagem e exemplificam o seu amor. Humildade é reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, né? Humildade é representado para nós dentro dos sábios, né? Como Sócrates, que falava que a única coisa que ele sabia de verdade e que ele tinha certeza era que ele nada sabia. E que ele não sabia nem por que ele era considerado um dos sábios. Né? Por que ele era considerado? Que aquilo ali foi uma representação grandiosa de humildade, né, entre os sábios da Grécia. A segunda bem-aventurança é lá. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas tem que chorar? Né? A gente fica pensando, tem que chorar? Tem que sofrer? Não. Não tem que chorar, não tem que sofrer, mas pode. Pode chorar. Não precisa sofrer, mas é uma consequência natural da vida, né? Então, não tem que ser assim. O espírito passa pela fielha da ignorância e não do mal. Do mal, se ele assim o quiser, mas não é obrigatório, né? As lágrimas extravasam emoções intensas de felicidade ou de tristeza, mas convencionou-se que elas representam os males da existência. Mas não, a gente chora de alegria, a gente chora de felicidade, de emoções boas, né? Mas chora de tristeza, chora com as comoções, chora com a desgraça toda, né? Com a falta de graça do mundo, né? Só os humildes choram lágrimas de arrependimento e contrição. Por isso que sem humildade a gente não consegue isso também, né? Para eles, as lágrimas experimentam resignação no sofrimento suportado. Olha aqui, olha o advérbio aí. Pacientemente. Não basta suportar sofrimento. É pouco, muito pouco. Tem que suportar sofrimento pacientemente. É por isso que a gente está na condição que a gente está. Se a gente
Se essas coisas fossem fáceis, a gente já estava lá, morando em Júpiter, sei lá, num plano melhor, fora do sistema solar, né? Num mundo bem melhor, ou até nem encarnando mais. Essa atitude atrai a consolação através da luz íntima, que elucida a razão da dor. Precisamos conhecer a razão da dor. A dor é o grande aguilhão de aperfeiçoamento do ser. Então, tem que sofrer? Não, não tem. Mas quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. A dor nos toca mais. Porque a dor nos faz sentir, né, o peso da nossa impotência, o peso da mão de Deus sobre nós, e nos faz refletir, reavaliar os valores que a gente carrega. Né? Então a dor, a gente aprende muito mais com a dor do que com a alegria. Porque a alegria a gente acha que é uma obrigação do céu conosco. Né? Então a dor nos abala. A alegria, a gente passa por ela achando que está tudo certo, que eu mereço isso. Né? E a dor a gente nunca acha que merece. Então a dor mexe muito, né, com a estrutura do nosso ser. Então só os humildes choram lágrimas de arrependimento e contrição. Então essa atitude atrai a consolação através dessa luz íntima. Essa luz íntima que a gente acende, que é a compreensão da lei. Essa compreensão consola e conforta. Levanta o ânimo e enxuga as lágrimas. Porque quando a gente compreende, é igual colocar a criança na cadeirinha, a gente não fala mais castigo, né? Que essa palavra é horrorosa. Na cadeirinha do pensamento, ou no cantinho do pensamento, aí ela vai muito revoltadinha, muito áspera, ríspida. Mas aí a mãe, o pai, a tia, a professora, seja quem for, carinhosamente vai lá e conversa com ela. Você sabe por que você está aqui? Porque você não fez uma coisa bonita. Você não agiu de acordo com o que você gostaria que fizesse para você. Né? Eu já até contei para vocês aqui a minha neta que jogou o Chico Bento para o chão quando ela foi aborrecida. Aí eu falei, Deus me livre de ser sua amiga. Ela ficou apavorada, né? Ela falou, você não é minha amiga? Eu falei, eu não. Porque você, quando se aborrecer comigo, você vai o quê? Vai me empurrar? Eu vou cair no chão? Você fez isso com seu amiguinho Chico Bento, vai fazer comigo também? Então vai lá para o cantinho de pensamento, fica lá pensando se você ia querer que alguém fizesse isso. Aí a criança reflete, ela para de chorar, ela reconhece, ela entende isso. Nós é que não entendemos, continuamos a fazer besteira, mas a criança, ela se corrige. Vai fazer outras vezes? Vai. Mas todas as vezes que fizer, ela vai entender que está errada até que ela para de fazer, né? De cometer o erro. Então isso é importante. Por exemplo, quando a gente compreende, a dor fica mais fácil de aguentar. O sofrimento fica mais fácil. Principalmente quando a gente tem a certeza que aquela dor e aquele sofrimento foi procurado por nós. É como Mário Quintana fala, o pior de tudo é que ninguém pode ser culpado, ninguém tem culpa das nossas dores e sofrimentos. Só nós. Mas culpar o outro fica mais fácil, né? As lágrimas que brotam da revolta, da raiva e da insubmissão à lei de causa e efeito não fazem jus à promessa desse bem. Então, olha só, não é todo choro, não é todo mundo que chora que vai ser consolado, não. Essas lágrimas precisam ser, assim, reais, precisam ter motivo real de existir, né? Causa legítima. Porque se não tiver uma causa legítima, não vai ser consolado coisíssima nenhuma. Os desajustes maiores que afligem a criatura humana não são decorrentes dos débitos do passado, e sim, olha aqui, da rebeldia do presente. O débito passado aconteceu, precisamos resgatar. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para a gente poder saldar esse débito. Então aquilo já está lá, foi feito, não adianta mais. Lamento, não tem mais jeito, né? Agora, o que mais nos faz sofrer e chorar é a rebeldia por não aceitar essa condição de resgate.
Então tá aqui, ó, né? A dor maior decorre do fato de pretendermos recusar o sofrimento. Ora, não vamos fazer isso. O sofrimento faz parte da vida. Ele nos ensina muito mais. Claro que não devemos procurar sofrimento. Mas se ele vem como resultado da lei de causa e efeito, vamos abraçá-lo. Vamos vivenciá-lo. Porque ele vai nos ensinar. Ele é o grande mestre nesse momento. Não adianta afastar. Tem até uma linha da psicologia de Stephen Hayes, que é um psicólogo que sofre de síndrome do pânico, que ele sai fazendo palestra pelo mundo dizendo: não fujas da dor. A dor ensina muito mais do que o momento de alegria. Aprendemos muito mais no leito de morte de um afeto querido, de um amor querido, do que num berçáriozinho recebendo um bebê para a vida. A gente aprende com aquela dor, com aquela perda, né? E aquela vida chegando é uma alegria tão grande, tão imensa, que a gente esquece até de aprender com essa lição. Mas a gente não consegue esquecer de aprender com a dor da partida de alguém, né, querido? Então, isso nos ensina muito mais. Então, está aqui, a dor maior decorre do fato de pretendermos recusar esse sofrimento, que ele nos ensinará. Como é que podemos avaliar se a nossa dor representa resgate do passado sem complicações para o nosso futuro? Essa pergunta achei genial dentro desse estudo. Por quê? Porque realmente a gente tem dúvida, né? Será que a minha dor está me fazendo resgatar ou está me fazendo acumular dívida para o futuro? Então está aqui. Como é? Quando é que através dela estamos realmente preparando a felicidade futura? Estamos resgatando o nosso passado delituoso? Quando o nosso comportamento diante da dor não gera sofrimento naqueles que nos rodeiam. Quando é que isso acontece? Quando é que não gera sofrimento? Quando a gente não se revolta e não se lamenta, não se queixa desarvoradamente. Aí nós vamos despertar nos nossos afetos que convivem conosco a solidariedade, a compaixão, nunca a pena, nem aquele sofrimento intenso de ver o amor sofrer. Né? Então, quando a gente se revolta, o outro que nos ama fica desesperado, porque ele quer nos ajudar e ele não consegue nos ajudar. Ele não consegue fazer nada por nós. Ele se desespera junto. Ele não pode te ajudar, porque a gente não quer ser ajudado. Então, eu achei genial isso aqui, né? Quando que, através dela, estamos realmente preparando a felicidade futura. Quando o nosso comportamento diante da dor não gera sofrimento naqueles que nos rodeiam. Eu achei isso lindíssimo. E é tão profundo, a gente tem que analisar melhor isso, com calma, depois, né? Que a gente sai daqui, que o bom é depois, as reflexões que a gente faz. Terceira, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente não está vendo isso, porque nós estamos num plano de provação e expiação. Não vamos esquecer disso, não. Somos espíritos inferiores. O que a gente quer? Né? A gente não merece coisa melhor, não. Há a velha história de um navio perdido que por muitos meses navegou por mares desconhecidos e certo dia a tripulação exultante viu à distância, numa elevação de terreno, junto à praia que surgia, uma forca. Todos respiraram aliviados. Graças a Deus, finalmente regressamos à civilização. Olha o horror! Viu uma forca, achou que estava chegando na civilização. Terrível isso, né? Aí, a gente analisa melhor. O episódio exprime com propriedade o desvirtuamento de certas expressões. Civilização seria a plenitude do desenvolvimento cultural e espiritual da humanidade, com a eliminação da violência e da agressividade. A forca, por isso, jamais poderia representá-la, enquanto é a própria negação de seus valores.
né? Então a gente confunde essa questão de civilização, né? Podemos, nas próximas vezes que nos encontrarmos aí, analisar as características do homem de bem e da civilização, que a gente já o fez e faríamos novamente, né? Porque é importante. Isso que a gente está vivendo é uma civilização incompleta, né? Porque a civilização verdadeira não é nada disso que a gente vivencia no mundo em que nós nos encontramos. Esta lembrança nos vem a propósito da palavra mansidão, que deturpada tem hoje um sentido quase pejorativo. Ninguém gosta de ser chamado de manso. Se aborrece. O quê? Manso? Tá doido. Não, eu não. Tá pensando o quê? Que eu tenho sangue de barata? Não tenho, não. Pois é. Então, manso é uma virtude. A pessoa que é mansa e pacífica, ela é virtuosa. Né? Isso a gente não gosta de ser chamado de manso, porque a mansuetude ela está deturpada. A ideia, a conotação dela ficou ruim para nós, né? Se diante da rudeza humana a mansuetude parece vexatória, quase um mal, diante de Deus ela representa um passo decisivo no caminho do aprimoramento moral. Porque a pessoa mansa, a pessoa pacífica, ela é calma. Não quer dizer que seja conivente, que deva aceitar tudo. Não, não é isso. Estão lembrados da serpente? A pessoa só não vai explodir, não vai avançar em cima do outro, né? Não vai reagir, ela vai agir. Que a mansuetude não elimina a ideia... Perdão, a ideia de que devemos nos mostrar para a pessoa que a gente não gostou da atitude dela, que a gente não aprova o que ela está fazendo. A mansuetude não nos tira essa autoridade, apenas faz que a gente haja com carinho, com cuidado com a pessoa que está ali naquele diálogo conosco, né? Eu estou com uma gripe agora, a garganta arranhou. Acho que não é gripe não, é um resfriado. Então, diante de Deus, ela representa um passo decisivo no caminho do aprimoramento moral, porque ela nos faz refletir. A pessoa que é mansa e pacífica, ela nunca reage, ela age, é diferente. Ela se defende, ela dá a conhecer que ela não está satisfeita com aquilo que estão fazendo com ela. Então, ela não aceita, ela apenas se resigna diante do quadro e reverte esse quadro. Mostra o outro lado da moeda. A mansuetude nos liberta das pressões exteriores, que nos situam como um vulcão prestes a entrar em erupção. As pessoas que não são mansas, a gente vai falar com elas alguma coisa, elas explodem antes da gente até acabar de falar. A gente tem medo que a pessoa caia dura ali na frente da gente, ou que tenha um AVC, um infarto, sei lá o quê. Né? A gente tem medo. Dá vontade antes de medir pressão, para poder dar a notícia que tem que dar, né? A pessoa fica literalmente raivosa. Extravasando lava ardente em atos e palavras, sempre que surjam contrariedade ou dissabor. Pessoas que não são mansas, que não possuem mansuetude, elas não aceitam ser contrariadas, de jeito nenhum. Nunca. Joga em cima da pessoa impropérios e coisa pior. A mansuetude é característica dos humildes. Dia virá em que o governo do mundo caberá aos justos e aos bons, em que os grandes serão aqueles que maior soma de benefícios tiverem feito à humanidade, em que os heróis não serão aqueles que tiram a vida dos seus semelhantes, mas os que deram a sua vida em favor da coletividade. Bonito isso aqui também, né? Quarta bem-aventurança.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, ter fome e sede de justiça hoje está complicado, está difícil. A gente está sofrendo pra caramba, né? Tendo fome e sede de justiça. Mas está aqui, ó. É preciso que entendamos a concepção do mestre a respeito da justiça. Geralmente a concebemos como atendimento aos nossos direitos e ao cumprimento dos deveres alheios. Pouco pensamos a respeito do que devemos à vida, ao familiar, à sociedade, mas empolgamo-nos no propósito de definir o que eles nos devem. A gente está sempre assim, né? Saber o que a gente tem para receber, nunca o que a gente tem para doar. Nossa fome de justiça situa-se por anseio egocêntrico. Achamos que o mundo gira em torno de nós, né? Sentimos-nos justiçados quando fazem o que desejamos. A gente ama a pessoa só quando ela faz o que a gente deseja, porque se fizer algo que a gente não queira nos contrariar, esse amor deixa de existir rapidinho. No plano espiritual, antes da presente existência, sentindo o peso de nossos débitos e extensão de nossas fragilidades, planejamos a jornada terrena. Chega aqui, a gente faz tudo errado. Não no sentido de sermos atendidos em relação às ilusões humanas. Não é nesse sentido. Mas no sentido de cumprirmos os desígnios divinos que pedem depuração de nossas almas, edificação de nossos sentimentos e renovação de nossas ideias. Eu já trouxe aqui uma pesquisa da doutora Ellen Van Bach, que eu não trouxe hoje, que isso já é muito grande, não ia dar para a gente analisar. Uma pesquisa que ela fez com um trabalho de regressão, para que você reencarnou. Vocês estão lembrados dessa pesquisa, né? Não teve nenhuma resposta dizendo que reencarnou para beneficiar-se a si mesmo. Não. E sim, isso tudo que está aqui, ó. Depuração da alma, edificação de sentimentos e renovação de nossas ideias. Isso que a gente reencarna para isso. Mas a gente chega aqui, tudo fica diferente, né? Esta é a justiça que se referiu Jesus. Uma tomada de posição autêntica, corajosa, em relação aos objetivos da própria existência terrestre. É necessário, acima de tudo, disposição em nos submetermos às provações escolhidas, fazendo sempre o melhor, ainda que aparentemente o mundo nos reserve toda a sorte de injustiça. Lembra o anúncio da Boa Nova, da chegada de Jesus? Glória a Deus, paz aos homens de boa vontade. É isso aqui, ó. Disposição de nos submetermos às provações escolhidas. É ter boa vontade de enfrentar os reveses da vida. Senão não vai dar certo, não. Quinta, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não julgueis para não ser julgados, né? Toda a história está assim, né? Se as cordas do nosso sentimento estiverem suficientemente afinadas, não seremos indiferentes aos sofrimentos alheios, os quais terão uma repercussão sobre nós. Isso fará que sintamos em nosso íntimo a divina misericórdia. O amor de Deus será percebido na proporção em que amemos os nossos irmãos. A graça divina é dada infinitamente. Mas a gente só recebe aquilo que a gente pode refletir. Né? Então, é tão importante essa misericórdia aqui, né? Porque isso aqui, para sermos misericordiosos, o que a gente precisa de ser? Empáticos. Já falamos sobre isso em outras reuniões. Se a gente não colocar empatia nas nossas atitudes, a gente não consegue entender a dor do outro, não consegue sentir amor pelas pessoas, principalmente aquelas que não estão fazendo aquilo que a gente quer. Nós é que delimitamos o amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente, mas a gente delimita, né? A gente restringe a situação.
recebendo apenas, por isso que eu botei em vermelho, aquela porção que os nossos sentimentos podem refletir. Então, aquele que não tem capacidade de doar, ele também não tem de receber. É natural isso, é proporcional isso. Ele não recebe muito, porque ele também não sabe doar. Ele não se abastece, né, para poder doar. Quem ama pouco, pouco recebe do amor divino. Quem ama, quem muito ama, muito recebe. A cada um segundo o grau que conseguiu imprimir a sua evolução moral. Somos o arquiteto do nosso destino. Então não adianta reclamar, né? Deus, eu oro, não recebo nenhuma bênção. Ele está sempre nos abençoando, mas a gente vai receber na medida da nossa capacidade de receber isso. Então, nós é que delimitamos o amor de Deus. Nunca Deus vai delimitar amor por nós. Nunca. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é ver a Deus, né? Deus é a mente criadora, a consciência cósmica que construiu o universo e sustenta a vida. Estamos mergulhados no seu seio como peixes num oceano. Nós estamos mergulhados nesse mundo criado por Deus. Estamos vendo Deus em todos os lugares, sem panteísmo. Não é a ideia do panteísmo, mas estamos vendo Deus na sua criação, né? Em todos os reinos da natureza. Quem criou aquilo ali? Fomos nós? Não. Então, se foi Deus, estamos vendo Deus na sua criação. É ali que a gente vê, né, Deus, na sua obra. Estamos mergulhados em seu seio como peixe no oceano. Tanto mais próximos estaremos dele, quanto maior a nossa capacidade de nos ligarmos aos seus valores espirituais, está vendo? Nós precisamos nos aproximar de Deus. A gente é que perde o endereço dele. Não é ele que perde o nosso endereço. Não é ele que deixa de estar junto de nós. Nós é que nos afastamos dele. Já que Deus é espírito e em espírito deve ser adorado, conforme ensina Jesus, né? Então a gente precisa compreender isso. Deus nunca nos abandona, nunca deixa um filho, né, de atender um pedido, só que o pedido é atendido de acordo com a nossa necessidade, porque aquilo que a gente pede pode não proceder, pode ser pior para nós. Oscar Wilde já falava, né? Quando os deuses querem nos punir, atendem nossas preces. 7. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A prova de que nos vamos aproximando de Deus e dele nos tornamos linhagens é a atitude pacífica e conciliadora que assumimos em todas as conjunturas da vida. Isso é que prova que somos filhos de Deus. É aquela atitude pacífica, de confiança, de certeza que somos queridos, que somos abençoados e carregados por Deus todo o tempo. É a atitude, então, pacífica e conciliadora que assumimos em todas as conjunturas da vida. Para pacificarmos, precisamos ser pacíficos. A gente cai naquela história, precisamos ter para doar. Quem não tem, não pode doar. Então precisamos primeiro nos amar, nos abastecer de tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Precisamos então estar no reino de Deus para poder oferecer coisas boas. Se vivemos intimamente rebelados contra tudo, não estaremos em condições de contribuir para a pacificação de terceiros. As atitudes calmas e pacíficas influem poderosamente no meio onde nos encontramos. Pacificar é missão divina. Quando uma pessoa está em desespero, gritando, a criança também, a gente não precisa falar nada. É só não alimentar aquilo, abraça e fica. Um instantinho calma, porque é aquela energia boa que vai. Não é isso que importa, estamos pacificando nesse momento. Mas o que a gente faz? Põe lenha na fogueira para queimar. 8. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muito interessante isso aqui, ó. Diferentemente da quarta bem-aventurança, Jesus refere-se aos idealistas
que ousam enfrentar as limitações e preconceitos de sua época. Tanto Jesus nunca foi contra isso, né? Pelo contrário, ele sempre nos incentivou a sermos ousados como ele foi. Tanto que ele diz, vós sois deuses, a luz do mundo e o sal da terra. Isso é muita ousadia, mas somos de verdade, né? Só não entendemos isso ainda. Geralmente, esses personagens são atacados, caluniados, encarcerados e até mortos, mas ficam para sempre na história como precursores de tempos novos, de benéficas reformulações sociais, de valiosas conquistas no campo da moral, da ciência, da religião, da arte, situando-se não raro como autênticos representantes do céu. O grande exemplo é o próprio Cristo. Como a gente vê, grandes líderes que lideraram, né, que vieram missionários com tarefas importantíssimas, quase todos foram assassinados. Quase todos partiram dessa terra de uma forma trágica. O próprio Cristo deu esse exemplo, que ele também foi. Ele também partiu de forma trágica. Então, seguir o mestre não é fácil, não. Seguir o mestre é complicado. Temos que ser destemidos, senão a gente não consegue, não. Como ele nos ensinou, né? É o que a gente tem que fazer. A nona é essa aí, ó. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo. Prestem bem atenção nisso aqui, devia ter até destacado, mas é porque vem no próximo. Mentindo, disserem mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram aos profetas que existiram antes de vós. Essas beatitudes reportam-se ao testemunho que todo discípulo deve dar no momento oportuno, quando chamado para tal. O próprio Pedro negou Cristo 3 vezes. E ele sabia disso, né? Então, ele não soube dar o seu testemunho, mas compreendeu. O importante é isso. O importante não é ter feito errado. O importante é fazer o certo agora. Não é? Porque isso é que é importante, porque a gente compreende que errou e faz o certo. Não somos menores porque erramos e agora estamos no caminho certo, piores do que aqueles que não erram. Não. Pelo contrário, reconhecer o erro, cair e levantar, é divino. É um esforço imenso, né, que a gente faz. A razão da passagem de Jesus por esse mundo, sob forma humana, obedece à necessidade de testemunhar as doutrinas de sua escola. Ele poderia agir do além somente, mas achou indispensável exemplificar ao vivo a sua palavra de vida eterna. E o próprio Verbo vira carne, né? Vem habitar entre nós, vem sofrer, vem passar tudo que ele nos ensina. Ele veio exemplificar tudo que nos ensina. Veio mostrar que é possível o bem vencer o mal. Ah, mas foi crucificado. Ora, essa foi a grande prova do bem sobre o mal. Ele exemplificou tudo, materialmente morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. É ou não é a vitória do bem sobre o mal? Claro que sim. Né? Claro que sim. Temos que entender e ter olhos de ver isso aí. Toda a perseguição, todos os pecados, todas as injustiças que venham a suportar, constituem provas a serem suportadas. Jesus veio provar. Jesus veio para cá em provas. Porque ele passou por tudo aquilo? O maior sofrimento dele foi ver que a sua mensagem não foi recebida de bom grado. Ele estava provando. Ué, mas Jesus tinha provação? Claro que sim. Jesus é um espírito relativamente perfeito com relação à terra. O próprio líder encarna no mundo que ele coordena e que ele dirige para dar o exemplo. O exemplo vem de cima. Sempre assim.
né? Ele se fez carne, é o Verbo que se fez carne para mostrar o quanto é possível viver, ensinar, sofrer e sair vitorioso, como foi a sua grande mensagem. Devemos notar a seguinte expressão: grande é o vosso galardão no céu quando, mentindo, disserem mal de vós por minha causa. Mentindo, acentuamos essa particularidade, porque se disserem mal de nós com motivos fornecidos pela nossa má conduta, seremos então pedras de escândalo e nunca bem-aventurados. Isso aqui fecha com chave de ouro essas bem-aventuranças, né? Isso aqui mostra realmente que essa mensagem, esse sermão do monte, se só ele tivesse sido oferecido a nós, teríamos todo o conhecimento dado nessas grandes lições para alcançar a felicidade plena, a liberdade plena, porque aí teríamos responsabilidade para alcançarmos a liberdade plena, porque jamais alcançaremos liberdade plena sem responsabilidade. Muita paz para todos, que todos vocês possam refletir bastante sobre essas bem-aventuranças. É belíssimo, a gente correu bastante, resumimos, porque é todo o Evangelho, né? Todo o Evangelho, ele está em cima das bem-aventuranças. Porque é o que nós precisamos para despertar para as verdades, para as leis de Deus e para, assim, abrir o campo do reino de Deus que está dentro de nós. Um bom Natal para todos, que vocês tenham bastante reflexão sobre isso, que o Natal seja aquele esperado pelo Mestre, aquela festa, e que seja Jesus o principal convidado da festa de cada um. Né? Não precisem correr atrás de presentes, deem um abraço, a presença, a alegria da presença, de sinceridade, de amor, de querer estar perto. Né? E os presentes? Presentes é um vasinho de flor, é um bolinho, é um biscoitinho, é uma geleia, como diz Cecília Meirelles no texto Natal na Ilha do Nanja. Maravilhoso texto, né, que ela apresenta muito bem essa virtude do Natal na Ilha do Nanja, onde os presentes são conchinhas, são peixinhos e coisas feitas por nós, pensando na pessoa, colocando a melhor da nossa energia naquilo ali que a gente vai entregar para a pessoa que a gente gosta e também para aquela que a gente não gosta.